Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Convido os amados e queridos irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Isaías 55. A partir do verso 8. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanece até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Quantas vezes nós nos debatemos dia após dia, querendo fazer a nossa vontade, querendo viver aquilo que nós desejamos, querendo estabelecer para nós planos que nós criamos, querendo traçar caminhos que nós escolhemos. E quantas vezes nos decepcionamos, nos frustramos, quantas vezes nos entristecemos e temos que voltar atrás. O Senhor, Ele é muito claro. Os pensamentos dEle são muito, mas muito diferentes dos nossos. Os caminhos que Ele tem para cada um de nós e para todos nós vão muito mais além do que aquilo que nós traçamos. Em Provérbios diz que no seu coração o homem faz os planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. É o Senhor quem confirma se aquele caminho é um caminho de vida ou de morte. E essa luta por pensamentos e caminhos, por escolher pensamentos e caminhos, ela acontece dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo vai dizer que isso é uma luta entre a carne e o espírito. Os nossos caminhos e os nossos pensamentos representam os desejos da nossa carne. Os pensamentos e os caminhos de Deus representam o Espírito, os pensamentos e os caminhos do Espírito Santo para cada um de nós. E essa luta acontece de forma muito intensa dentro de cada um de nós. À medida que coisas acontecem, que circunstâncias adversas surgem diante dos nossos olhos, nós questionamos muitas vezes os planos de Deus, nós questionamos o propósito de Deus, questionamos os pensamentos de Deus, questionamos o caminho de Deus. Mas será que nós estamos certos em fazer isso? Será que nós temos condições de questionar os pensamentos e os caminhos que Deus traçou para as pessoas? Que nós possamos refletir sobre isso. Essa é uma pequena introdução até para a mensagem que nós vamos compartilhar hoje. Pensamentos de Deus e os nossos pensamentos, os caminhos de Deus e os nossos caminhos. Que o Senhor nos dê discernimento para alcançar a maturidade, que o Senhor nos dê sustentação para que os nossos pés não vacilem e que o Senhor nos dê um coração disposto a obedecer e um espírito inabalável para que o nome dele seja glorificado em nós e através de nós a cada dia que o Senhor nos dá de vida. Eu convido você a orar comigo nessa hora. Desarme
as suas defesas. Permita que o Espírito Santo toque e fale ao seu coração nessa manhã. Não resista ao agir de Deus, porque o Deus que nós servimos, Ele é soberano. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, aquele que nos criou, que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege, que nos instrui, que nos guia, que nos acolhe. Diante do Senhor colocamos o nosso coração. Diante do Senhor colocamos os nossos pensamentos e os caminhos que nós temos trilhado, Senhor, para que sejam avaliados pelo Senhor. E se porventura algum pensamento ou caminho não agradar ao Senhor, não condizer com aquilo que o Senhor tem para nós, que em nome de Jesus nós possamos abandonar esse caminho e esses pensamentos e seguir no plano e propósito que o Senhor tem para nós. A Tua palavra, como o Senhor mesmo disse, ela não volta vazia. Assim como as chuvas vêm para regar a terra, para gerar frutos e trazer o pão ao faminto, assim também a Tua palavra é lançada para regar a semente de vida que o Senhor coloca em nós, para que ela possa crescer e frutificar para a glória do Teu santo nome. Nós sabemos que a palavra do Senhor ela não volta vazia, porque uma vez que ela é enviada, ou ela produz frutos de arrependimento, frutos para a salvação, ou frutos para a condenação, quando ela é rejeitada. Mas de forma nenhuma ela retorna vazia ao Senhor, sem cumprir o propósito para o qual ela é lançada. Que em nome de Jesus, Senhor, nosso coração hoje possa ser uma terra fértil para colher a semente de vida e frutificar, Deus, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ministrar, no caso, e eu queria abrir com essa primeira música que a gente vai tocar. E lá em 1 João 4, a partir do versículo 8, o Senhor vai falar assim pra gente: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Se vocês analisarem o conjunto de músicas escolhidas hoje, ela vai tratar muito da questão do amor do Senhor por nós. E essa primeira música que a gente vai tocar, ela fala do tamanho do amor que o Senhor tem por nós. E que é um amor basicamente indescritível, que nós não conseguimos mensurar o tamanho desse amor. E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé para que a gente pudesse entoar esse primeiro cântico, pensando na letra, naquilo que nós estamos cantando.
importa, a gente consegue entender isso. Essa segunda música é uma música que vocês olham e falam assim, poxa, Isaías 53, né? A gente já conhece e tal e tudo mais. Não, vocês não conhecem a música, tá? É outra música com o mesmo nome, basicamente. E essa música, ela foi escolhida porque ela reflete muito o que foi a vivência de Jesus aqui nessa terra. A primeira parte dela, ela vai trazer pra gente como foi a vivência de Cristo quando ele esteve aqui nessa terra, como ele viveu, como ele agiu. Pode usar o primeiro mapa. Ele vai começar falando pra gente que Jesus ele não tinha qualquer pureza, qualquer majestade ou qualquer coisa que pudesse atrair a nossa atenção, que pudesse olhar pra gente e falar assim, que a gente pudesse olhar pra ele e falar, nossa, mas isso daqui me atraiu. Isso ele não tinha nada disso, mas ele tinha o amor que ele trazia com ele, que era o amor de Cristo. Pode seguir, mano. Ele foi o mais rejeitado dentre todos os homens, mas ainda assim ele carregou nossas dores. E por isso, ele sofreu o castigo que hoje nos traz paz. A oferta pela culpa ele ofereceu, e para satisfazer o Criador ele morreu. O Filho do amor, ele se entregou em nosso lugar para que hoje nós pudéssemos ter vida. E aí a gente vai tendo, no caso, o decorrer da música, vocês vão ver. A gente vai cantar ela uma primeira vez para vocês verem como é que é a música, para vocês sentirem como é que é a música e entenderem como é que é a letra. Eu peço que pelo menos nessa primeira vez vocês analisem a letra, vejam como que canta ela e sobre o que ela se trata, o que ela fala. E numa segunda vez estejam preparados para cantar, tá? Por favor. O
disso que essa letra se trata. Agora a gente vai cantar ela por uma segunda vez e a gente espera que os irmãos acompanhem. Ok? Rapidinho, assim, antes de passar para o momento de oferta, eu só gostaria que vocês refletissem em uma parte mais específica dessa música, onde ele fala que ele provou da ira amarga para nos dar a sua doce graça. Ele foi o único capaz de ir até a cruz, de morrer, de provar da total ira de Deus, mas para isso tudo só para nos dar a doce graça do amor dele. Então, dessa música eu espero que vocês consigam ter refletido na letra dela, pensado e visto que realmente ela é uma música que traz uma mensagem muito forte. E agora eu passo para o meio. Amém, irmão? Amém. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto bastante desses momentos de oferta, né? A gente se sente abençoada, feliz, né? Por poder ofertar. E eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias em 1 Timóteo.
1 Timóteo 6, a partir do versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, né? Mando aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, reputam de boa mente e sejam comunicativos. Que entesoures para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Amém? Então, daqui a palavra do Senhor que diz, né, que nós não devemos, né, depositar a nossa esperança nas riquezas, né? Aqueles que são muito ricos, né, que não possam depositar a sua esperança na riqueza, porque a riqueza é instável, né? Uma hora a gente tá rico, depois pode perder, né? E a palavra do Senhor diz que nós devemos ajuntar o nosso tesouro no céu, onde a traça não mina, nem os ladrões roubam, né? E a palavra também diz que nós devemos repartir e ser comunicáveis, que nós possamos, né, repartir aquilo que nós temos, porque nós sabemos que as bênçãos vêm do Senhor, é Ele que nos dá todas as coisas, né? Qual rico, né, que às vezes está lá no hospital passando por uma enfermidade, tem um carrão bonito lá, né, e fala assim, aquele carro meu, né, tal. Não pensa nisso não, pensa numa boa palavra, em alguém que traga, né, uma boa palavra, que fala do amor de Deus, e essa é a nossa esperança, não é verdade? A palavra do Senhor também diz lá em Mateus que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E essas demais coisas que se falam, não é poucas coisas não é o resto não, é muitas coisas, é muitas bênçãos que Deus tem para nos dar, né? Que nós possamos assim estar ofertando tudo aquilo que nós temos, né? Nós sabemos que a nossa igreja precisa, né, das nossas ofertas, e que nós possamos estar assim, ofertando tudo aquilo que nós temos para ofertar. Meses atrás, acho que o ano passado, eu fui lá na igreja paulistana e o pastor Serginho estava falando, né, que durante o culto entrou um homem de rua e sentou lá, né? E no momento de oferta, quando os irmãos estavam trazendo a oferta, que aquele homem de rua foi lá e trouxe uma laranja e colocou na mesa, né? Chega a ser engraçado, né? Mas aí o pastor Serginho disse que ficou meditando, né, naquilo ali, né, naquela cena, e ele lembrou da oferta da viúva, que a viúva deu tudo o que ela tinha, né? E que aquele homem de rua, no momento, talvez aquela laranja era a única coisa que ele tinha. Talvez seria a única refeição que ele tinha para aquela noite, né? Ele, na ignorância, foi lá e colocou. E o pastor falou, né, que para nós, homens, não tinha valor nenhuma, né? Mas ele ficou meditando, e para Deus, né? O que significa aquilo lá? E eu fiquei pensando muito nisso também, né? Que aquele homem lá não tinha nada para ofertar, mas o que ele tinha, ele foi lá e colocou, que foi uma laranja na mesa, né? Que nós possamos assim estar ofertando com os nossos corações abertos, agradecidos, né? Porque nós possamos ofertar, nós podemos ofertar, Deus tem nos sustentado, tem nos fortalecido, e que nós possamos ofertar com alegria, né? Não com tristeza no coração, eu vou ofertar, vai faltar para alguma coisa. Não falta não, irmãos, não falta não. Deus é aquele que supre todas as nossas dificuldades. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, eu te agradeço, ó Deus, por esses momentos, ó Deus, que o Senhor nos proporcionou de estarmos na sua casa e de podermos estar ofertando, Senhor.
Em nome de Jesus, que nós possamos ser gratos, ó Pai, porque nós possamos ofertar, e que o Senhor esteja abençoando, assim como o Senhor tem nos abençoado, tem suprido todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades o Senhor tem suprido. E eu te louvo e te agradeço neste dia, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando aqueles que podem ofertar hoje, aqueles que não podem, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, aqueles que estejam desempregados, que o Senhor vai de encontro, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e que nesta manhã nós possamos, ó Deus, nos alegrar na Tua presença, de podermos estar ofertando. Em nome de Jesus, ó Pai, nos aqui, o Senhor conhece, meu Pai amado, cada coração, o Senhor conhece, ó Deus, que apesar das adversidades, ó Deus, das circunstâncias, mas o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom, e quem somos nós, ó Pai, para questionar, meu Pai amado, os seus pensamentos e o desejo do coração do Senhor. Em nome de Jesus, continua abençoando o decorrer desse trabalho, que toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que nos impeça, meu Pai, de estar em comunhão com o Senhor neste dia, que o Senhor esteja tirando, ó Deus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, como diz, não só ouvir, mas escutar e guardar no nosso coração. Em nome de Jesus, obrigada por tudo. Nós te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, na pessoa santa do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Que da mesma forma como o Senhor veio ao mundo, como o Senhor amou a todas as pessoas que estiveram nesse mundo, a todos por onde Ele passou, Ele deu um pouquinho de amor que seja. E que esse amor que Ele entregou a essas pessoas, que Ele mostrou a essas pessoas, que esse amor ao qual Ele trouxe ao mundo, a forma de viver, possa inspirar a gente, possa quebrantar o nosso coração, e que dessa forma a gente possa buscar ser parecido cada vez mais com Jesus, para que quando a gente chegue no momento da nossa morte, a gente possa olhar para trás e falar: poxa, eu procurei viver igual Cristo viveu, eu procurei ser como Cristo foi enquanto Ele esteve aqui nessa terra, eu procurei levar o amor de Cristo aonde quer que eu estivesse. Então, que dessa forma a gente possa colocar isso no nosso coração, na nossa mente, deixar com que o Senhor trate dentro de nós todos esses sentimentos, todos esses pensamentos, e que dessa forma a gente possa levar o amor do Senhor, possa transbordar do amor do Senhor, possa mostrar às pessoas que nós temos um coração quebrantado pelo Senhor, e que temos um coração que é conduzido e guiado pelo Senhor. Amém? Seu super participar.
de estarmos aqui louvando e engrandecendo o Teu santo e poderoso nome. Obrigado porque o Teu amor foi tão grande por nós, tão grande e tão maravilhoso que nos permitiu que tivéssemos mais vida e vida em Ti, que nos permitiu a reconciliação com o Pai e permitiu que hoje nós tivéssemos a oportunidade de termos as nossas vidas salvas pelo Senhor, Pai. Bendito seja o Teu grandioso e poderoso nome, Pai. Que esse amor que constrangiam tantas pessoas quando esteve aqui na terra possa continuar habitando dentro de nós e que dessa forma possamos ter o nosso coração quebrantado pelo Senhor e dessa maneira levar o Teu amor para as outras pessoas, que os outros possam enxergar o Senhor em nós e que nós possamos, em nome de Jesus, levar a Tua palavra aonde quer que nós estejamos, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor conduza a palavra que vai ser ministrada, que ela possa tocar aos nossos corações, em nome de Jesus, e que o Senhor continue a falar conosco durante todo o decorrer desse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, querido, querida, a abrir a palavra do Senhor novamente no livro de Isaías. Isaías capítulo 57, a partir do verso 14. Isaías 57, a partir do verso 14. O período aqui em que o profeta Isaías escreve é um período em que o povo de Deus já estava no exílio. Assim como nós começamos a celebração falando, a respeito dos pensamentos de Deus e os nossos pensamentos, a respeito dos nossos caminhos e os caminhos de Deus, Deus sempre nos dá opções, sempre nos dá escolhas. E à medida que nós temos a possibilidade de escolher, nós também assumimos consequências. Consequências quando escolhemos os nossos pensamentos e os nossos caminhos, da mesma forma que também existem consequências quando seguimos o caminho do Senhor e acolhemos os pensamentos de Deus para viver os propósitos dele na nossa vida. O povo de Deus sempre teve uma grande dificuldade de conviver com os outros, que adoram outros deuses, que fazem as coisas de uma outra forma, de um outro jeito. Por quê? Porque nós também fazíamos. E Deus, Ele nos tira do meio de um povo idólatra, nos separa, limpa o nosso coração, nos dá uma lei, nos dá direção, nos dá um espírito, para que possamos ser testemunhas aonde nós estivermos. Mas existe um problema de desejar aquilo que o outro tem. Os outros povos tinham deuses. Os outros povos tinham reis. E o povo de Deus não reconhecia que Deus estava à frente deles em todas as batalhas. Que as batalhas eram traçadas por Deus e eram travadas pelo próprio Deus. E à medida que eles venciam, alguma coisa faltava no seu coração. A gente precisava tanto ver um rei, nós precisávamos tanto exaltar um rei que a gente vê, que a gente toca. Eles pediram um rei, Deus deu. E tantas coisas aconteceram. Reis bons e reis maus. Reis segundo o coração de Deus e reis segundo o coração dos homens. E todas as vezes que um rei, segundo o coração dos homens, assumia o trono, novos deuses eram colocados dentro do templo de adoração ao único Deus. Dentro do templo de Yahvé, outros deuses também tomavam espaços. Outras formas de adorar a Deus se faziam presentes dentro do templo de Jerusalém. O povo sofria, o povo se angustiava, Deus levantava um outro rei. Foi assim nos Juízes, depois um período de reis. Reis bons, reis maus. Juízes bons, de acordo com a vontade de Deus. E à medida que um juiz morria,
o povo voltava a fazer aquilo que não agradava o Senhor, porque cada um fazia aquilo que achava que era certo, de acordo com os seus próprios pensamentos. E aí nós temos vários profetas que vão anunciando juízo, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a uma mudança de pensamento, a uma mudança de caminhos, a uma mudança de coração, mas o povo é obstinado. E então o Senhor, Ele permite um período de 70 anos de exílio. O povo de Deus ficou por 70 anos, era o período mínimo de exílio, porque num contexto geral, levou aproximadamente 120 anos até que todo o povo pudesse retornar do tempo de escravidão, do lugar de escravidão da Síria, até Jerusalém novamente. E a grande questão é que lá no exílio, dentro do exílio, no lugar de escravidão, haviam justos e haviam ímpios. E o que ia diferenciar o destino de cada um era a decisão de arrependimento que tomariam enquanto estivessem escravos. Porque você sabe que mesmo muitas vezes até em tempos de dificuldade, por mais que o Senhor fale, tem muita gente que não ouve e endurece o coração. E assim era no exílio. As pessoas já não tinham mais casa, não tinha mais as famílias completas, porque muitos já tinham morrido, e outros continuavam morrendo porque eram escravos. Então um babilônio chegava lá meio atravessado e falava: hoje eu quero matar um, vou matar você. E assim, aleatório. Ele ia, matava e não tinha punição. Por quê? Porque eram escravos. O escravo pertence ao seu senhor, e naquele momento o povo de Deus estava vivendo como escravo dos assírios e babilônicos por causa da sua desobediência. E Isaías então recebe uma mensagem do Senhor para falar aos exilados. Capítulo 57, verso 14, Deus diz: preparem o caminho, tirem do meio da estrada as rochas e as pedras, para que meu povo passe. O alto e sublime, que vive na eternidade, o santo, diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Porque não lutarei contra vocês para sempre, nem ficarei eternamente irado. Se o fizesse, todos morreriam, sim, todos os seres que eu criei. Por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei e afastei-me deles, mas continuaram a seguir o seu caminho obstinado. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei, consolarei os que choram, porei em seus lábios palavras de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe. Diz o Senhor, que os cura. Os perversos, porém, são como o mar agitado, que nunca se aquieta e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o meu Deus. Essa é uma palavra que vai de encontro ao povo, dizendo que Deus perdoa aqueles que se arrependem. Porque é exatamente isso. O arrependimento, a escolha de se arrepender é o que ia definir os que retornariam para Jerusalém e aqueles que morreriam ali. Por um período aí de 120 anos, 70 no início, né? Alguns saíram com 70 anos, os últimos só depois de 120 anos. Teve gente que foi para o exílio e morreu lá. Teve gente que nasceu escravo. Você entende o que é nascer escravo e não saber o que é ser uma pessoa livre, de poder fazer escolhas? Nós não entendemos isso.
Porque de certa forma, nós achamos que fazemos as escolhas da nossa vida desde que nós nascemos, né? Mas enquanto nós não temos um encontro real, verdadeiro e transformador com Jesus, nós somos escravos do pecado. Nós não temos opção de não pecar, porque o pecado faz parte da nossa natureza. E o que acontece quando nós estamos em momentos tão complicados e difíceis? Porque isso aqui, irmãos, é uma situação extremamente complicada. Você não sabe se você chega até o final do dia hoje ou não. Você olha para o lado e vê pessoas amadas morrendo, aleatoriamente. E quando não morrem, são surradas, são castigadas, são humilhadas. Pessoas perdem membros do corpo, braços, pernas. Você não tem descanso. Você é obrigado a fazer coisas que você jamais pensou fazer. Mulheres, crianças estupradas, homens também violentados. Essa é a situação de um escravo. Quando olhamos o mundo hoje, nós também vemos muitas pessoas que são escravos. Tem um pensamento de, eu não quero me prostituir, mas se prostitui porque não tem escolha. Senhor, me guarda, mas não tem escolha porque é indefesa e é violentado por pessoas que deveriam dar segurança. Eu não quero beber, mas eu acabo me afundando no alcoolismo porque sou um escravo do álcool. Não quero me prostituir ou não quero ver pornografia, mas não tenho escolha porque sou escravo da pornografia. E aí nós olhamos, né, diante desse quadro, como Deus se revela a nós. Como Deus se revela a nós quando nos arrependemos. Como Deus age quando Ele ouve a oração de um povo que está clamando e suplicando pela sua ação poderosa. A palavra do Senhor começa para nós aqui, porque o capítulo 56, isso aqui vai começar lá no 56, que ele vai começar a falar sobre como que agem os justos e como que agem os ímpios. Ele vai fazendo essa diferença. Ele vai mostrar os ímpios como idólatras, como pessoas que buscam a Baal, a Moloque, sacrificando seus próprios filhos em adoração a esses deuses. Como essas pessoas adulteram espiritualmente o templo do Senhor, o lugar santo, o lugar que deveria ser um lugar de adoração a Deus, se profanação da palavra do próprio Deus. E ele vem trazendo 56 e 57, e aqui ele começa a mostrar como é que ele se revela ao arrependido, àquele que clama, àquele que resiste, àquele que ouve a palavra e que não retrocede, mas que avança para que o reino de Deus seja estabelecido dentro dele e do lado de fora. A primeira coisa, a primeira forma como Deus aparece para nós como um Deus que fala. O nosso Deus não é mudo, como os ídolos, como ídolos feitos por mãos humanas. Deus fala ao povo. Essa é uma grande questão para nós. Deus fala. E aí vem a minha pergunta: você tem ouvido Deus falar contigo? Nós servimos a um Deus que fala. Ele constantemente está falando conosco. Mas será que nós estamos ouvindo? Vimos há 2 domingos atrás Elias, que chegou um momento da vida em que ele parou de ouvir a voz de Deus. Não é que Deus não falava, Deus falava, mas ele já não ouvia mais. Deus tem falado comigo, Deus tem falado contigo, Deus tem falado conosco, mas será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Talvez você diga: pastor, eu não sei, eu acho que
acho que Deus não está falando. Não é pelo fato de você não ouvir que Deus não está falando. Deus fala e nós não ouvimos. E o fato de eu estar surdo à voz de Deus não quer dizer que Ele não esteja falando. Ele está falando. Ele fala o quê? Preparem o caminho, tirem do meio da estrada as rochas e pedras. Aplanem a terra e o caminho para o meu povo. Não é isso que Ele está dizendo? E aí eu te pergunto, você, servo, serva de Deus, você tem aterrado o caminho para que pessoas possam se achegar a Deus? Você tem colocado a mão no arado para tirar pedras e rochas e tem fechado esses buracos para que pessoas possam se achegar a Deus sem tropeços? Ou você tem sido uma pedra de tropeço no caminho de alguém que está tentando se achegar a Deus? Porque muitas vezes nós nos tornamos pedras de tropeço. O marido quer orar e a esposa está com preguiça. Ou vice-versa, a esposa quer buscar ao Senhor, mas o marido quer sair, o marido quer aproveitar o mundo. O jovem tem tantas oportunidades, mas ele escolhe estar na presença do Senhor e de repente ele olha o exemplo dos pais e fala: poxa, mas os meus pais não vão, por que eu tenho que ir? Nós somos chamados para preparar um caminho, irmãos, para que pessoas possam ouvir as boas novas e se achegar para o reino, para a família de Deus. Nós somos chamados a isso, é isso que Deus está falando conosco. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos realmente anunciando a palavra e preparando o caminho para acolher pessoas? Será que nós estamos fazendo isso ou nós estamos surdos à voz do Senhor, querendo viver apenas os nossos caminhos? Será que nós realmente temos a mente de Cristo? Ou nós temos a própria mente, que é carnal, e pensamentos que não deveriam fazer parte estão tomando a nossa mente? São tantos os obstáculos, queridos, que podem impedir as pessoas de se achegar a Deus. São muitos os obstáculos que podem estar na sua vida também. Você já parou para pensar quais são os obstáculos que têm impedido você de realmente ouvir e obedecer a palavra de Deus? Quais são os obstáculos da sua vida? Porque a palavra ela nos traz rochas e pedras. Rochas são coisas grandes, mas pedras podem ser pequenas. E as pedras pequenas são essas que a gente não dá tanta atenção, em que nós caímos. São as coisas pequenas, são pecados pequenos, são delitos pequenos que nós cometemos no nosso dia a dia, que nós vamos caindo e não percebemos muitas vezes. São obstáculos. São obstáculos que nos impedem, e às vezes nós vemos esses obstáculos também na vida de outras pessoas. E aí dizemos assim: não tenho nada a ver com isso, o problema é dele. Não, o problema é nosso. Como família, nós temos a obrigação de cuidar uns dos outros. Em João, no capítulo 13, 35, diz o quê? O mundo só vai saber que nós somos filhos de Deus quando nós amarmos realmente uns aos outros. Então, a primeira forma como Deus se revela àquele que se arrepende é um Deus que fala. Mas Ele não para por aí. Ele não é qualquer Deus. Ele é um Deus alto, sublime e santo. Verso 15. Não é qualquer Deus que está falando comigo, não é qualquer Deus que fala contigo. Ele é um Deus alto. Você não consegue vê-lo porque Ele é extremamente alto. Mas Ele não é só alto, Ele também é sublime. O que é ser sublime? O que é um Deus sublime? É um Deus perfeito, é um Deus perfeitamente moral, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que tem perfeição na sua moralidade, nos seus pensamentos, nas suas ações. É um Deus belo, é um Deus incomparável. Não tem como comparar esse Deus com nada e nem com ninguém. Ele é sublime. E Ele não é só sublime, mas Ele é santo. Ele é 3 vezes santo. Ele é aquele que à medida que Ele toca o pecado não o contamina, mas Ele purifica o outro pela sua santidade. E se nós queremos ter intimidade com esse Deus, nós precisamos deixar Ele tocar o nosso pecado.
E para Ele tocar, nós temos que revelar esse pecado a Ele. Nós temos que pedir: Senhor, vem e cura, santifica a minha vida, arranca o pecado que tem dentro de mim, seja no meu coração ou na minha mente, mesmo que isso me machuque, que me faça sangrar, porque aquele que faz a ferida também vai cicatrizá-lo para a cura. Esse é o Deus que fala conosco, um Deus alto, sublime e santo. Esse Deus que fala conosco, Ele também se revela como um Deus que ouve. Ele ouve a oração do oprimido, Ele ouve a oração do aflito. E Ele é um Deus que age. Ele não é um Deus que fica parado, Ele é um Deus que age de acordo, não com a minha vontade, não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a santidade dEle, de acordo com o caráter dEle que é santo. Porque a ação desse Deus reflete um Deus que ouviu as orações. E o salmista no Salmo 116 diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha oração. O que inunda o coração do salmista de alegria, de transbordar, de amor por esse Deus, é saber que Ele não está sozinho. Que quando Ele abre os seus lábios, Deus responde à oração. E Deus, quando responde, Ele age de forma santa com cada um de nós. E como que Ele age? Como que Ele responde a essas orações? Ele responde à oração revelando mais dEle, como um Deus que habita. A parte B do verso 15: Ele habita nos lugares altos e santos. Quando Isaías fala que Ele habita nos lugares altos e santos, ele está lembrando do capítulo 6, quando diante da morte do rei Uzias, o povo estava em desespero, os sacerdotes não sabiam o que fazer, Isaías estava meio perdido, e o que ele precisava? Ele precisava ter uma visão de Deus. E o que ele faz? Ele vai para o templo, ele vai para o lugar onde Deus se manifestava, que era o templo. E quando ele entra no templo, ele abre as portas e ele se depara com Deus assentado num alto e sublime trono, onde as vestes desse Deus enchia todo o templo. Uma manifestação da visão da glória de Deus. Era disso que ele precisava. E aqui, quando ele diz para o povo: olha isso, é esse o Deus que se revela a nós, é um Deus que habita nos lugares altos e sublimes, e a presença dele enche todo o lugar. Mas esse Deus, Ele não habita apenas os lugares altos, mas também Ele habita o coração do contrito, do quebrantado, daquele que foi esmagado pela dor e pelos sofrimentos da vida. Esse mesmo coração esmagado que nós vemos lá no capítulo 53, quando o Senhor está falando para nós sobre o servo sofredor. No capítulo 53, verso 5, diz que o servo sofredor Jesus, ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Ele foi esmagado pelas nossas transgressões. E nós somos muitas vezes esmagados pelos acontecimentos da vida. E o nosso coração totalmente esmagado, é nesse coração que o Senhor habita. No coração daquele que já não tem mais forças, no coração daquele que já não tem mais condições de gritar ou clamar pelo nome de Jesus, no coração do humilde que perdeu a sua esperança. É nesse coração que Deus habita. O quebrantado, o esmagado, o contrito, o humilde. É nesse coração que Deus habita. É nesse coração que Deus se faz presente. Mas Deus não se revela apenas como um Deus que habita o coração do contrito, do esmagado, do humilde.
Mas Deus também se revela como um Deus doador. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Final do verso 15. Ele doa um novo espírito, um novo ânimo, uma nova alma. Ele renova as esperanças da alma. Ele trata com cada um. Ele dá novo ânimo àquela pessoa que perdeu a esperança, aquele coração humilde que olha a circunstância e fala: para onde eu vou, o que eu faço? Eu não sei o que vai ser de mim amanhã, eu não sei o que vai ser de mim depois. Então o Senhor que habita esse coração, Ele renova o ânimo dessa pessoa. O Senhor, Ele está atento e Ele dá coragem e esperança ao contrito, ao esmagado, aquele de coração arrependido. Esse é o Deus que nós servimos e que se revela. Ele se revela como um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus alto, sublime e santo, um Deus que habita o coração humano e que doa de si ao outro. Mas Ele também se revela como um Deus irado. Um Deus irado, irmãos. Verso 17: por causa da cobiça do meu povo eu fiquei furioso e os castiguei e afastei-me deles, mas continuaram a seguir o seu caminho obstinado. Se tem uma coisa que deixa Deus irado, é o pecado. O pecado deixa Deus irado. O capítulo 59, verso 1 diz: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem o seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, Ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos imundos de pecado, seus lábios cheios de mentiras e sua boca transborda de corrupção. Se tem uma coisa que desperta a ira de Deus, é o pecado, porque o pecado leva as pessoas à idolatria, leva as pessoas à cegueira espiritual, à prostituição, à corrupção, à cobiça. E o nosso Deus irado, Hebreus no capítulo 12, verso 29, diz que Deus é fogo consumidor. O fogo tem várias propriedades e uma delas é de consumir. Deus é fogo consumidor, Hebreus 12, 29. Em Gálatas, no capítulo 6, versos 7 ao 10, diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Deus, Ele manifesta também a sua ira diante do pecado do povo. Ele manifesta a ira porque Ele é um Deus justo. E como um Deus que também manifesta a sua justiça, Ele olha, Ele pondera o que se passa no coração, o que as pessoas fazem movidas pelo pecado ou pela necessidade. E esse Deus, Ele não apenas manifesta a sua justiça e a sua ira, mas Ele também manifesta a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Do verso 28 até o verso 21, nós vemos um Deus de amor. Um Deus de amor que olha e que toma decisões. O amar não é um sentimento,
mas é uma decisão que nós tomamos. Isaías, no capítulo 57, do 18 ao 21, ele vai fazer isso. Ele vai manifestar para nós como que o Deus se revela. A gente vem, nesse texto ele vem mostrando várias faces de Deus para nós. Um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que é alto, sublime e santo, um Deus que habita o coração do arrependido, um Deus que doa de si ao outro, um Deus que também fica irado, mas ele não esquece que ele também é um Deus de justiça, e ele se manifesta ao arrependido como um Deus que ama, porque ele olha a trajetória, ele sonda o coração. E o amor, como eu disse, não é um sentimento, mas é uma decisão que nós tomamos. E Deus decide nos amar, independente do nosso pecado. Ele decidiu nos amar, Ele enviou Jesus, Ele decidiu amar você, independente de quem você é ou do que você faz, para mostrar para você o que é ser amado, mesmo quando não se merece. Porque nós nunca, nada que nós venhamos a fazer, a gente vai fazer para merecer o amor de Deus. O amor de Deus é implícito nele mesmo. Ele nos ama não por causa de nós, mas por causa de Jesus. E quando Deus, Ele estende a sua misericórdia, Ele não permite que nós venhamos a receber aquilo que nós merecemos: juízo, condenação e morte. Mas Ele estende a sua graça, um favor imerecido que nós não merecemos. Ele se revela a nós como um Deus de amor, de misericórdia e graça. E como que esse Deus se revela através dessas coisas, né? Como é que esse Deus tão misericordioso, que essa misericórdia se renova todos os dias, como que Ele se manifesta de forma visível para nós? Ele se revela como um Deus que vê. Deus não está cego ao que está acontecendo conosco. Deus não é cego ao seu sofrimento, à sua dor, à sua angústia. Deus não é cego ao desespero do seu coração. Deus não é cego aos momentos em que você se sente irado com alguma questão que você não tem como controlar. Deus não é cego diante de situações que esmagam o seu coração. Deus não é cego aos sofrimentos que a vida impõe a você. Deus vê tudo isso. E à medida que Ele vê isso acontecendo, Ele age, né? Nós já vimos que Ele é um Deus que age, porque Ele diz para nós que Ele vai curar. Ele observa que muitos de nós estamos cegos espiritualmente. Muitos de nós estamos fracos espiritualmente. Muitos de nós estamos doentes espiritualmente. Muitos de nós estamos mortos espiritualmente. E Deus vê tudo isso. E Ele age com cura. Ele diz para nós, verso 18: eu tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. O final do verso 17: afastei-me deles, mas continuaram a seguir o seu caminho obstinado. Eu tenho visto o que fazem. Deus sabe o que você está fazendo. Deus vê o que você faz. E mesmo assim Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. E Ele cura. Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que cura. Ele cura doenças do corpo, doenças que afligem o nosso corpo, o nosso físico. Ontem mesmo falávamos no encerramento da oração, que à medida que o tempo passa, o nosso corpo vai sofrendo a ação do tempo e nós vamos sentindo cada vez mais dores. Dor aqui, dor ali, dor na junta, dor disso, dor daquilo. E Deus sabe de tudo isso, mas esse corpo está sendo preparado para ser a semente que vai ser plantada na terra,
As nossas lágrimas vão semear essa semente, para que possamos receber um corpo glorificado para a eternidade. Porque se esse Deus é o Deus alto, sublime e santo, para habitar com esse Deus, nós precisamos de um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo que possa viver a eternidade com Ele. Mas Ele não apenas nos cura as doenças, Ele também cura as enfermidades da nossa alma. Hoje em dia, irmãos, ostentação é apresentar saúde emocional equilibrada. Não é ter dinheiro, é ter saúde emocional. Diante de tanta sujeira, diante de tanta porcaria que tem no mundo, diante de estresse, de ansiedade e tantas coisas. Não é ter dinheiro, ostentação. Ostentação é você ter equilíbrio emocional, é ter saúde emocional. E o Senhor pode te dar isso, porque o Senhor é um Deus que cura. Deus cura cada um de nós, as nossas ansiedades, o estresse a que somos acometidos todos os dias, as pressões que o mundo coloca sobre nós. Deus é o Deus que cura doenças e enfermidades. Ele cura o corpo e cura a alma e nos prepara para a eternidade. Mas Ele é um Deus que não apenas vê, cura, mas Ele também é um Deus que guia. Porque Ele nos chama, Ele nos separa, Ele nos limpa, Ele nos cura e Ele nos diz como temos que caminhar, por onde devemos andar, para que possamos chegar aos lugares de descanso. Ele é o Deus que nos guia aos lugares de descanso da alma e de refrigério do espírito, porque Ele é o bom pastor. Ele nos guia diante deste mundo que jaz no maligno, Ele nos guia pelo vale da sombra e da morte. Esse é o Deus que se revela ao coração arrependido. E à medida que nós caminhamos no vale da sombra e da morte, guiados pelo bom pastor, até chegarmos nos lugares de refrigério e de tranquilidade, o Senhor vai consolando. Ele vai consolando cada um de nós. Verso 18: eu os guiarei e eu consolarei os que choram. Eu consolarei os que choram. E nós choramos quando a dor está tão intensa dentro do nosso peito, o sofrimento está tão profundo na nossa alma, que já não cabe lá dentro e transborda em lágrimas. E o Senhor consola o coração abatido. O Senhor consola o coração aflito, porque à medida que nós caminhamos nesse mundo de vales de sombra e morte, à medida que as pessoas viviam ali como escravos dos babilônicos e dos assírios, muitas pessoas morreram, pessoas que eram amadas, pessoas que eram queridas, familiares, e nós também passamos por isso. À medida que nós vamos envelhecendo, à medida que os nossos dias nessa terra vão avançando, nós vamos perdendo pessoas vão nos abandonando. Algumas pessoas vão para a condenação eterna e outros para o descanso eterno. E nós que ficamos, sentimos a saudade, a dor da perda. E lá no fundo a gente sabe, né? A gente sente aquela alegria por saber que muitos nos deixaram, mas estão com o Senhor. E esse Deus é o Deus que consola o coração daqueles que perderam amigos, entes queridos, servos do Senhor, companheiros de batalha. Mas nós que servimos a esse Deus que é alto, sublime e santo, diante muitas vezes da morte, o Senhor cria nos nossos lábios palavras de louvor. Está aí no verso 18: porém em seus lábios palavras de louvor. Por que os cristãos cantam diante da morte? Porque a morte não é o fim para aqueles que viveram uma vida de acordo com a vontade de Deus. A morte não é o fim, mas é o começo da eternidade para aqueles que vão para o descanso eterno.
E aqueles que ficam, com júbilos de alegria, cantam louvores que são colocados nos nossos lábios por causa do Senhor. As pessoas que não seguem a Jesus não entendem isso. Porque o verdadeiro louvor é aquele que nasce do momento da dor e da dificuldade, do sofrimento. Esse é o louvor que agrada o coração do Pai. Quando Deus se manifesta como um Deus de amor, de graça e misericórdia, Ele se manifesta de forma que a gente possa compreender e ver, como um Deus que vê, um Deus que cura, um Deus que guia, um Deus que consola, um Deus que cria palavras de louvor nos lábios daquele que perderam entes queridos. E Ele se manifesta como um Deus de paz. Verso 19: que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor que os cura. Quando Deus se manifesta como um Deus de paz aos arrependidos, é a paz que excede todo entendimento, irmão. É o shalom de Deus, é aquela paz que as pessoas olham e não compreendem. Como que esse povo escravo de Deus consegue ter paz aqui enquanto escravos nossos? Enquanto vivem como nossos escravos, os assírios olhavam, os babilônicos olhavam, como que pode? Esse povo tem paz. Mesmo vivendo como escravos, mesmo vivendo sobre um jugo pesado, eles conseguem ter paz. Como é que o povo de Deus consegue ter paz, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à morte, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às dores e sofrimentos da vida? Porque nós servimos a um Deus que é um Deus de paz, o príncipe da paz. Ele se entregou em nosso lugar para nos reconciliar com o Deus Todo-Poderoso, com o Pai, e nos levar de volta para as moradas celestiais, nos levar de volta para a casa do Pai. Estávamos perdidos como pródigos, mas o príncipe da paz, o nosso irmão mais velho, Jesus, Ele vem e se entrega em nosso lugar, para reconciliar tanto os de perto quanto os de longe. Efésios 2,17, é o texto que fala sobre Jesus derrubando os muros de inimizade que existem entre nós, para tanto acolher os de longe quanto os de perto e reconciliar todos em seu sacrifício. Os justos são olhados por Deus, e aos justos e arrependidos o Senhor derrama paz, uma paz que excede todo o entendimento humano. Mas lembra que Deus também se revela como um Deus de justiça? Ele olha o justo e fiel, mas Ele também olha o perverso. Verso 20 e 21. Os perversos, porém, são como o mar agitado que nunca se aquieta e revolve lama sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o meu Deus. Para os perversos, para os ímpios, não há paz, não há cura, não há direção, não há consolo, não há louvor, porque não houve arrependimento verdadeiro em seus corações e viveram uma vida direcionada pelos seus próprios pensamentos, trilhando o seu próprio caminho, e no fim de tudo eles vão assumir as consequências das suas próprias escolhas. O seu interior, mesmo aqui, não tem descanso. Essa paz que o justo e arrependido desfruta, essa paz que excede todo o entendimento humano, o perverso não vai desfrutar dela nunca. Porque enquanto está aqui, as pessoas que não confiam em Jesus vivem com o coração agitado, não tem sossego, não tem quietude dentro delas. O coração fica sempre cheio parece um turbilhão de emoções toda hora, não consegue ter paz, não consegue ter saúde emocional, não consegue ter equilíbrio para pensar, para sentir.
E à medida que esse coração se agita constantemente, que os pensamentos se agitam, só faz revelar a lama e a sujeira de pecado que existe dentro delas e que ela não se arrependeu para ser limpa pelo Espírito Santo. E essa pessoa não tem paz, essa pessoa não descansa, essa pessoa está sempre agitada, está sempre irritada. Não existe paz para os perversos. Nós vivemos, irmãos, dias muito complicados e difíceis. Nós aqui, a nossa comunidade. E via de regra, as mensagens, elas muitas vezes repousam sobre a vida que nós levamos no decorrer da semana, né? Na semana passada, a Débora estava lembrando que eu coloquei um post, compartilhei no post lá que em 7 dias muitas coisas acontecem, né? Muitas coisas aconteceram na semana passada, de um domingo até o outro. E muitas coisas aconteceram e estão acontecendo dentro de nós, principalmente nesses últimos dias, do último domingo para cá. E eu tenho ouvido, né, alguns irmãos têm compartilhado comigo sobre essa questão da morte, sobre a questão da perda, sobre a questão de ter sido tão repentina, né, a partida do nosso irmão. E alguns questionam: poxa, mas tão novo, poxa, o irmão estava tão fervoroso, o irmão estava buscando tanto o Senhor, o irmão estava desejando tanto, né, essa manifestação desse Deus que se revela na vida dele, e isso estava tocando o coração dele, estava impactando algumas pessoas, e as pessoas passaram uma semana sem compreender muita coisa. Por que tão novo? Por que o irmão teve que partir assim? Por que tão de repente? Porque quando uma pessoa está doente, está internado, está há alguns tempos já, né? A gente, entre aspas, vai se preparando para a despedida, porque a gente nunca está pronto realmente para essa despedida. Mas quando acontece, num estalar de dedos, algo em que alguém que amamos é tirado de nós, essas perguntas surgem. E esse texto, né, ele vem falar para nós desse Deus que se revela ao coração daqueles que se arrependem dos seus caminhos, que se arrependem dos seus pensamentos. E Deus, ele não fica calado diante da dor e do sofrimento humano. Deus responde às nossas perguntas. Assim como Ele vê, Ele cura, Ele guia, Ele consola, Ele cria palavras de louvor nos lábios daqueles que perderam os entes queridos, os seus mortos. Esse Deus que dá paz ao coração daqueles que confiam nele, esse Deus também responde: por quê? Por que tão novo? Por que tão de repente? Por que, se o irmão estava tão empenhado em se aproximar de Deus? Deus responde essas perguntas, porque, né, eu ouvia as pessoas falando assim: poxa, mas ele tinha tanto pela frente, né? Os netos que estão pequenininhos, ele tinha o desejo de ver esses netos crescerem. Todas as vezes que ele via a Manu tocando no teclado, era um orgulho para ele, ele chorava, né? Por que, Senhor? E nós nos perguntamos: Senhor, né, muitos de nós têm o desejo de: eu quero ver os meus netos, eu quero ver os meus bisnetos, eu quero criar, eu quero viver muitas coisas ainda. E a gente muitas vezes não entende o porquê disso. Então o Senhor, ele responde esses porquês do nosso coração. E eu convido você a ir lá no começo do capítulo 57, verso 1. E aqui o Senhor responde esses porquês da nossa vida, do nosso coração. Capítulo 57 de Isaías: o justo perece, e o fiel muitas vezes morre cedo, mas ninguém parece se importar e nem se perguntar por quê. Ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá.
Pois quem anda por caminhos íntegros, descansará em paz quando morrer. Por que tão novo? Porque foi justo, foi fiel ao Senhor e por isso morreu cedo. Por que tão novo? Porque Deus está poupando o nosso irmão do mal que ainda há de vir. E nós que permanecemos aqui, que possamos vigiar e orar, porque o mal virá. A oração de Jesus não foi para nos tirar do mundo, mas para nos livrar do maligno. E essa palavra vem para dizer para nós, olha, aqueles que partiram cedo aos nossos olhos, eles foram poupados por Deus, porque foram fiéis ao Senhor na vida que viveram, e foram poupados do mal que ainda há de vir. Essa é a resposta do Senhor para os nossos questionamentos. A gente precisa aprender, irmãos, que viver aqui, nós não fomos criados para viver num mundo em que jaz no maligno, para um mundo de treva e morte. Nós fomos criados para a vida e vida eterna. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de fazer as nossas próprias escolhas. A palavra é muito clara, que o justo, ele perece. Se você quer viver uma vida para a glória de Deus, você vai sofrer, você vai ser perseguido, você vai sofrer decepções, frustrações, você vai passar por momentos difíceis nesse lugar que chamamos de terra. O fiel, muitas vezes, vai morrer cedo. Tem muitas pessoas que eu conheço que morreram cedo, aos meus olhos, que serviam ao Senhor, que glorificavam a Deus, que eram exemplos, que tinham tanto ainda para viver, que tinham planos, que tinham projetos, que tinham esperanças, e tudo voltado para glorificar a Deus, e partiram. Aos meus olhos era muito cedo, e eu falava, Senhor, mas eu tinha tanto a aprender com ele ou com ela, e o Senhor a levou, e o Senhor diz, o mundo muitas vezes não entende, porque para eles tanto faz como tanto fez, o justo, o fiel a Deus, partir, é uma luz a menos para as trevas enfrentar aqui na terra. E o Senhor faz isso para poupar do mal, que ainda há de vir. Jesus foi, mas Ele prometeu voltar. Até lá, vigiai e orai, para não cair na tentação de se envolver com as trevas e apagar a luz que existe em você. Até lá, vigia e ora pela vida do seu irmão. Cuida do seu irmão. Porque quando o Senhor voltar, Ele vai dizer para você onde é que está o teu irmão, onde é que está a tua irmã. Você tem cuidado dele, tem cuidado dela? Deus tem falado, e nós, será que nós temos ouvido? O que nos tem impedido de ouvir a voz de Deus? O que nos tem impedido? Quais são os obstáculos que têm nos impedido de nos aproximarmos mais de Deus? Tira isso, meu irmão, minha irmã, da sua vida. Não permita que nada te afaste da presença do Senhor. Não permita que nada seja um motivo de desculpa para não estar na presença de Deus, para não estar na comunhão com os santos. Os nossos dias aqui são poucos, irmãos. E o que vai determinar aqueles que são salvos ou condenados são as escolhas que nós fazemos enquanto estamos aqui. Por isso eu pergunto a você: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem obedecido a essa voz? Quais são os obstáculos que têm te impedido de se achegar realmente a Deus? De ser olhado por Deus como justo e fiel? Porque esses, os justos e fiéis, eles vão desfrutar do descanso eterno do Senhor. Os perversos, aqueles que não seguem a Deus, aqueles que seguem os seus próprios caminhos e pensamentos, esses não vão ter paz nem aqui na terra. Imagina na eternidade.
Nós servimos a um Deus que fala, a um Deus que ouve, a um Deus alto, sublime e santo, um Deus que habita a dor humana, habita o sofrimento humano, um Deus que doa de si para que haja paz, para que haja esperança, um Deus que se ira, mas não se esquece da sua justiça, um Deus que ama, um Deus que age com graça e misericórdia, um Deus que vê, um Deus que cura, um Deus que guia, um Deus que consola, um Deus que cria palavra de louvor nos lábios daqueles que sofrem, um Deus de paz. Esse é o Deus que nós servimos e é com Ele que nós queremos passar a eternidade. Então esse é o momento, irmãos, esse é o momento que nós temos para orar ao Senhor, para orar, para abrir o nosso coração. Esse é o momento do arrependimento real, verdadeiro e transformador. Um momento pode mudar tudo na nossa vida, irmãos, e nós sabemos disso muito bem. Um momento estamos aqui, no outro já não estamos mais. Um momento estamos desfrutando da alegria e no outro estamos em prantos. Esse é o momento que você tem para realmente se arrepender e mudar o caminho que você tem trilhado, mudar os planos e pensamentos que você tem trazido e tem vivido até hoje, para viver os planos e propósitos de Deus e trilhar o caminho que o Senhor tem para você. Bendito Deus e eterno Pai, Criador do universo e de todas as coisas, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas dúvidas. Colocamos diante do Senhor os nossos pecados, que não são poucos. Pecados esses que muitas vezes têm nos afastado do Senhor. Pecados esses que têm feito com que o Senhor fique irado muitas vezes conosco. E o Senhor, na sua palavra, diz que mesmo com a obstinação do nosso coração, o Senhor não desiste de nós. O Senhor diz que o Senhor nos vê, que o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos guiar e nos consolar, o Senhor quer nos dar a paz que excede todo entendimento, o Senhor quer nos dar o acolhimento de que tanto necessitamos, ó Pai, do abraço de um Pai em filhos e filhas amados. Nós te agradecemos, Senhor, porque ainda temos tempo para tomar decisões e para fazer escolhas na nossa vida. O que determinou a saída dos justos e a condenação dos perversos quando o povo de Israel estava no exílio foi o coração realmente arrependido. Foi a busca pelo Senhor enquanto puderam encontrá-lo, foi invocar o nome do Senhor enquanto o Senhor estava perto. Aqueles que buscaram o Senhor e invocaram o seu nome, alcançaram a misericórdia, abandonando o seu pecado e vivendo uma vida diferente para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos ao Senhor Deus, que perdoe os nossos pecados, que arranque de nós, Senhor, aquilo que nos impede, aquilo que tem sido obstáculo para nos achegarmos realmente ao Senhor e vivemos uma vida consagrada ao Senhor. Nos leva em nome de Jesus à maturidade cristã, Senhor, em nome de Jesus, porque muitas vezes o obstáculo que nos impede de nos achegarmos a Ti é a nossa imaturidade, é estarmos numa comunidade há muitos anos e não crescermos espiritualmente. E qualquer coisa é um motivo para deixarmos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É sairmos do lugar que o Senhor nos colocou para estarmos, para frutificar. Ó Senhor Deus bendito, nessa hora, Pai amado, eu rogo ao Senhor, eu invoco o Teu nome, para que manifeste a Tua cura e o Teu consolo poderosamente nos corações, restaurando
a vida espiritual dos teus filhos, para que possamos viver um dia de cada vez, agradecidos pelo dom da vida e glorificando o Senhor com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e com os caminhos que o Senhor tem trilhado para nós. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos guiem nessa nossa trajetória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.